Bom dia, Felipe. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio Guaíba. Pretende vir ao Rio Grande do Sul nos próximos dias? Traga aí uma roupa mais pesada, viu? Eu vi a previsão aí. Ministro, temos alguma coisa a comemorar nesse 7 de setembro em relação à economia? Como é que o senhor está avaliando essa situação toda? Porque agora tem essa situação da economia e a política influenciando muito, né? O país vive um momento, dá para assim dizer, de baixo astral, né? E isso contamina, né, ministro? Felipe, não é o pior momento do Brasil, nem no lado político, nem no lado econômico. Já tivemos situações muito mais graves, tivemos até rupturas no passado, como no governo João Goulart, cuja crise ao som de uma noite longa, autoritária. Ainda não é a situação do processo hiperinflacionário dos anos 80, em que o sistema de preços parou de funcionar e a economia entrou num processo de desorganização, mas é um momento muito grave, né? Tudo indica que a situação vai piorar muito antes de melhorar. Ao mesmo tempo, eu acho, Felipe, que há um excessivo pessimismo, né? Que resulta da crise política, contamina as expectativas, a confiança, isso leva as empresas a rever planos, o desemprego aumenta, mas isso em algum momento pode levar a uma estabilização. Existem elementos que podem conduzir a uma estabilização do quadro econômico. Nada brilhante, não é para voltar a crescer, mas a economia em algum momento ela para de declinar, o fundo do poço é atingido, a menos que apareça uma coisa nova totalmente inesperada que agrave essas expectativas. Por exemplo, eu ressalto a desvalorização cambial. Até sexta-feira, em 12 meses, o câmbio, a taxa de câmbio depreciou-se 70%. Isso é muita coisa, sabe? Isso gera movimentos para aproveitar oportunidades, os empresários encontram maneiras de comprar no mercado doméstico aquilo que importam de partes, peças e componentes. Os produtos brasileiros ficam mais competitivos para o consumidor final em relação aos produtos importados, e tudo isso gera movimento, juntamente com ganhos de competitividade da indústria, tanto do lado das exportações, ainda que não na intensidade de outras épocas, como da redução das importações. O resultado final disso aí é um ganho de comércio que resulta no aumento da demanda interna. Por outro lado, que nós vamos ter uma redução substancial da inflação no próximo ano, não é? Deve sair de 9,5%, coisa parecida este ano, no IPCA, para 5,5% ou próximo disso. É uma queda, é a queda mais expressiva de inflação em pontos percentuais desde o plano real, não é? E tudo isso diminui a corrosão da renda, pode gerar algum gás de demanda, os bancos podem ficar mais animados para emprestar, porque a taxa de juros vai cair, não é, desses 14,25 de hoje da Selic, pode terminar o ano entre 11% e 12%, e tudo isso tem contribuição a dar para uma reativação do quadro. As pessoas têm que considerar, Felipe, só para concluir essa introdução aqui, por favor, as pessoas têm que considerar que as empresas, os empresários, reagem a incentivos de preço, incentivos de crédito, incentivos de renda, e esses elementos podem estar presentes ou começar a aparecer aí entre final deste ano e fim do primeiro semestre de 2016. Ministro, o problema não é fazer um voo da galinha, né? Quer dizer, fazer o país crescer rapidamente. O problema nosso é fazer o país fazer um voo estabilizado, né? Os americanos chamam do voo da águia, né? Então vamos lá, como é que se faz isso, ministro, nesse sentido de que a gente tem uma situação muito complicada esse ano, inflação batendo nos 10%, o senhor está calculando que em 2016 possa reduzir para metade e aí ficar dentro do centro da meta, né? 4,5%, 5%, a meta pro ano que vem deve ser a mesma desse ano, né? Mas a gente está muito acima do centro da meta nesse momento. Como é que se faz? Porque se fizer o que fizeram no passado, de injetar crédito na economia de qualquer forma, a gente pode ter uma bolha, mas logo ali adiante a bolha de consumo explode, e então, que é uma situação de desemprego, de inflação alta. Como é que faz para controlar, para dar a dose certa, né? O remédio ao invés do veneno? Olha, em primeiro lugar, Felipe, eu acho que
os erros do governo a partir do segundo mandato do Lula e particularmente do primeiro da presidente Dilma foram tão clamorosos, os efeitos são tão dramáticos, né, que o Brasil contratou com esses desmandos de gestão uma longa noite de estagnação. Eu acho que a economia não volta a crescer 3%, 4%, como é possível, senão daqui a 4 anos, talvez mais do que isso, né? Porque a gente tem que se adaptar e não tem como mudar isso rapidamente, para esse longo período de estagnação. Ou seja, nós saímos da recessão para a estagnação. Saímos de um ambiente ruim para um ambiente medíocre. Como se diz, nada disso é brilhante. Agora, eu acho que tem mecanismos que vão levar a isso, né? Claro, os que eu já mencionei aqui, a ação vigilante do Banco Central para evitar uma retomada da inflação, né? O mínimo de responsabilidade na gestão fiscal. Ainda creio que é possível caminhar para gerar o mínimo de superávit primário em 2016, né? Agora, esse quadro que eu estou te dando, Felipe, é o que eu considero um cenário básico, digamos assim, né? Claro que isso pode piorar, melhorar muito pouco provável, porque a melhora dependeria de ações de mudanças estruturais que requerem liderança política, capacidade de articulação, de mobilização, de formulação, de execução. Nada disso está presente, infelizmente, neste governo, né? Mas é possível conduzir. Agora vou te dizer, o que pode piorar esse cenário? Eu diria, primeiro, a perda do grau de investimento, que pode acontecer no próximo ano. É menos grave do que se pensava alguns meses atrás, porque os mercados fazem o ajuste, ou seja, os prêmios de risco do Brasil já se alteraram. O Brasil está com um prêmio de risco hoje semelhante ao da Turquia, que estava numa situação pior do que a brasileira. Portanto, o custo para as empresas brasileiras, para o governo brasileiro, já estão sendo incorridos. Ou seja, para os mercados, o Brasil não é mais grau de investimento. Agora, quando for anunciado, se vier a ser anunciado, isso tem um impacto adicional, com mais saídas de capital do Brasil. Fundos de pensão americanos não podem aplicar em países que não ostentem o grau de investimento, né? A gente vai perder oportunidades e tudo mais. Piora um pouquinho, mas não muito mais do que é hoje. Agora, eu acho que o que pode agravar ainda mais esse quadro é se for instaurado um processo de impeachment da presidente Dilma. Eu não vejo razão para isso neste momento, mas isso, a evolução do Lava Jato, das investigações do TCU e do Tribunal Superior Eleitoral pode caminhar para a abertura de um processo de impeachment. Eu acho que ainda há 80% de chance de Dilma terminar o seu mandato em 2018. Mas suponhamos que por alguma razão o processo de impeachment seja instaurado pela Câmara e a presidente passe a ser julgada pelo Senado, caso em que terá que se licenciar do cargo. E o Eduardo Cunha assume o governo. Isso vai gerar um quadro de incertezas adicionais muito grave que impactará a confiança, as expectativas e agravará o quadro econômico. Se eu estiver certo na minha análise, me parece que esse é o quadro menos provável. E aí voltamos àquele rame-rame que eu falei aqui, uma estagnação longa em que o país perde oportunidade. A gente não merecia isso, né? Depois do progresso que a gente fez a partir da vitória contra a hiperinflação, das reformas do período Fernando Henrique, né? Da chegada de Lula ao poder, esquecendo as ideias que ele defendia no passado de intervenção, de loucuras na gestão da política econômica, nós começamos a deixar tudo isso para trás de novo. Perfeito. A partir do segundo mandato de Lula e no primeiro da presidente Dilma. Ministro Mailson Nobre, deixa eu bater na madeira aqui para não, olha, tomara que não aconteça nada disso, por favor, porque a gente tem realmente nessa questão da economia aí uma situação muito complicada, ela ficaria mais agravada ainda. Ministro, o senhor esteve bem na transição, né? No último momento do governo Sarney para o primeiro governo civil. O senhor vê alguma possibilidade de ruptura? O senhor estava ali naquele momento, já era um momento tenso no país, né? A inflação disparou, e aí?
O senhor vê alguma semelhança? Não, né? Por favor, né? Espero eu que não. Olha, eu diria semelhança há, mas não a ponto de gerar uma ruptura como não houve naquela época, né? Se você considerar que a ruptura nesse caso seria uma ruptura democrática, digamos assim, ou uma ruptura para voltar a um processo hiperinflacionário, eu acho que se tem pouquíssimas chances de acontecer. É claro, eu acho que há semelhanças se nós considerarmos que há uma crise política que havia naquela época que inibe, não é, a recuperação da economia. Por incrível que pareça, o presidente Sarney naquela época tinha maior capacidade de articulação do que tem a presidente Dilma hoje. O presidente Sarney chegou ao posto, ao cargo, depois de 30 anos de uma carreira política, foi deputado, foi senador, foi líder de partido, portanto tinha uma tarimba e uma queda para... Conhecia o Congresso, né? Conhecia o Congresso, quer dizer, você tem uma situação, e o próprio Lula, que teve lá apenas um mandato como deputado federal, né? Mas passou pelo Congresso, tem uma ideia, o Lula até dizia que eram 300 picaretas, muita gente que diz que ele errou, que tinha mais, mas tudo bem. Não, mas é aquela coisa. Portanto, Felipe, nesse aspecto nós não estamos um pouquinho pior, tá certo? Mas no resto é tudo melhor, mas muito melhor. Por exemplo, a economia brasileira tinha 2 calcanhares de Aquiles que amplificavam as crises. O primeiro era a crise cambial. As reservas internacionais se esgotavam, o governo centralizava o câmbio, fechava a economia, tudo ficava confuso. Para você mandar dinheiro para um parente que estava se tratando do exterior, você tinha que ter autorização do Banco Central, as empresas não tinham guias para importar, a atividade econômica se esfacelava, enfim, a crise era braba, né? Isso não tem hoje. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva para uma dívida externa inferior a isso, de 320 bilhões de dólares, e tem câmbio flutuante, que é a primeira linha de defesa contra crises cambiais. Naquela época era câmbio fixo, não é? A própria depreciação do câmbio nos últimos meses é uma prova de que temos um elemento importante para defesa contra uma crise cambial. A outro tipo de crise era a crise bancária. Os bancos começavam a quebrar em cadeia. Isso aconteceu em vários momentos da vida econômica brasileira, e a quebra dos bancos gerava uma queda brutal de confiança, tanto do lado das instituições financeiras quanto dos tomadores de crédito. O capital de giro desaparecia, as pessoas não tinham acesso a crédito, era um drama, né? O brasileiro passou por vários processos de saneamento, não tem mais banco estadual como a gente tinha naquela época. Os que existem hoje são bem geridos, como é o caso do Banrisul, não é? Mas naquela época tinha banco estadual que financiava o governo à vontade, criava dificuldades imensas para a gestão macroeconômica, né? Não tem mais isso hoje no Brasil. Os bancos estão consolidados. O Brasil, Felipe, na minha avaliação, tem um sistema financeiro mais sólido, sofisticado, bem capitalizado, bem provisionado de todos os países emergentes. Nós batemos a China nesse quesito. Em termos de tecnologia, o nosso sistema financeiro é até mais avançado no uso da tecnologia, da prestação de serviço ao cliente, do que muitos bancos europeus e americanos. Portanto, esses são 2 calcanhares daquilo que não existe mais. Portanto, resumo, a situação é grave, é difícil, mas já foi muito pior. Certo. Ministro, para fechar, esse ajuste fiscal que está sendo feito por Joaquim Levy, então o senhor diz o seguinte: olha, é complicado, mas nós estamos no caminho certo. Na sua avaliação, é por aí mesmo, ano que vem já diminui a inflação e se começa aí a pensar em alguma pequena recuperação, que o senhor já deixou claro, não vai ser nada grande nos próximos anos, mas uma pequena recuperação. Eu acho até que tem uma recessão também no próximo ano, né? O PIB cai 2,5% este ano, talvez caia 0,5%, 1% no próximo ano. Será a primeira vez desde 1931-32 que a gente tem 2 anos consecutivos de recessão. Eu acho que tem campo para avançar no ajuste fiscal. Eu até acho que em algum momento se justificaria uma temporária reinstituição da CPMF. Eu sou contra esse imposto, ele é horroroso, é péssimo, é concentrador de renda, é contra os pobres, ao contrário do que as pessoas acham que a CPMF é só para rico que tem. A CPMF incide insidiosamente sobre toda a cadeia produtiva, mas fazer a CPMF por um tempo curto, de 1 a 2 anos, só para
tapar o rombo, não é para dar dinheiro para a saúde, não é para dar dinheiro para estados e municípios, é só para tapar o rombo, uma transição, uma ponte, enquanto se formam as condições para o ataque às questões estruturais mais sérias. Eu acho que talvez a presidente Dilma já fez umas bobagens nisso aí, anunciou, recuou, né? O Congresso está dizendo que é contra, mas isso depende muito de como se venda a ideia, depende muito de como se atraia para a ideia como uma salvação contra uma situação pior. As lideranças empresariais, afinal, olha, qual é o melhor? É você ter uma desgraça dessa por 1 ano, por 2 anos, ou correr o risco de um colapso que agravaria por mais alguns anos a situação brasileira. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas não pode ser descartada a hipótese de uma negociação, e aí eu teria que envolver o vice-presidente da República. A presidente Dilma dificilmente terá condições de liderar esse processo, mas tem liderança no Congresso, no setor empresarial, entre os formadores de opinião, que podem se arregimentar em prol desse objetivo. O senhor tem conseguido acompanhar a crise do Rio Grande do Sul, já que o senhor comentou aí o Banrisul, o senhor tem acompanhado o Rio Grande do Sul, outros estados estão atrasando salários, uma situação muito complicada do ponto de vista de alguns estados brasileiros nesse momento? Eu tenho acompanhado de longe, o Felipe, e é uma situação grave. Outro dia eu tive com um amigo meu que é secretário de Fazenda, ele disse assim, no CONFAS se discute agora qual é o próximo Rio Grande do Sul, né? O efeito chimarrão, esses dias eu estava a Mônica de Bolho na Folha de São Paulo esses dias escreveu um artigo que era o efeito chimarrão, que vem por aí, né? Eu diria que o Sul, pelo que eu acompanho nesses últimos 20, 30 anos, é provavelmente o estado onde mais imperou a irresponsabilidade fiscal de sucessivos governos, não é? Que sucumbiram a pressões de corporações, não é? De funcionários públicos, não é? Que ganharam benefícios incompatíveis com a sanidade das finanças públicas. Eu vi outro dia, Felipe, que no Rio Grande do Sul tem 12 aposentados para 10 funcionários públicos. Isso é insustentável, né? E a cada governo a coisa piorava. Por exemplo, no governo anterior, reverter até a privatização, escuta, as estradas estavam privatizadas como em todo o país, funcionando bem. Por que o governo tinha que voltar a gastar escassos recursos na gestão das estradas gaúchas? Isso é uma prova da insensibilidade, da irresponsabilidade que caracterizou no campo fiscal muitos governos do Rio Grande do Sul. Eu diria que contam-se no Rio Grande do Sul, desculpe se eu estou dizendo uma bobagem, mas pelo que eu acompanhei nos últimos anos, contam-se no dedo, nem nos dedos da mão, né? Cabem as administrações que se pautaram na gestão orçamentária pela responsabilidade fiscal. E o Rio Grande do Sul está pagando preço por isso. É uma situação grave, né? E ele tem mais um problema que dificulta a ação do Estado, é que o governo federal não pode transigir. Existe um contrato aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como aconteceu em outros estados, pelo qual o governo tem que bloquear as transferências constitucionais para o Estado se ele deixa de honrar um compromisso desse contrato. O governo federal não pode ceder, porque se ceder para o Rio Grande do Sul, ele abre a ponta, aí nós vamos para o caos, né? Então, eu não invejo a posição do governador Sartori, ele me parece uma pessoa muito séria, está diante de um problema difícil, um problema quase impossível de resolver sem medidas drásticas de contenção, né? Ele já vai recorrer ao aumento do ICMS, né? Para minorar a situação, mas eu acho que é provavelmente hoje a mais grave situação fiscal, embora possa aparecer uma outra aí em outro estado, infelizmente. Ministro, mas o Rio Grande do Sul, Felipe, por favor. O Rio Grande do Sul é um estado rico, de pessoal ordeiro, competente, tem um potencial enorme, já mostrou isso em várias ocasiões, com sua indústria, com seu agronegócio, né? O Rio Grande do Sul não merecia estar numa situação dessa. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de descanso e obrigado por nos conceder essa entrevista hoje, porque o senhor descansa carregando pedra nesse caso, né? A gente estava horas tentando um contato com o senhor, e disse, não, 7 de setembro eu atendo vocês. Obrigado aí. Um grande abraço, Felipe, para os seus ouvintes também.